Fala pessoal, tudo bem? Marcos Aleluia por aqui. Olha, eu estou dando uma pausa agora no meu trabalho para poder atender uma dúvida de um aluno que estava precisando saber como que ele configura no Designer a ferramenta GetDados, como que ele configura o objeto GetDados na ferramenta Design. Então vem comigo que eu vou mostrar como que isso é feito. Aqui na minha tela eu já tenho a ferramenta Designer aberta e eu vou utilizar nesse exemplo essa tabela que eu já tenho criada aqui, tabela ZP1, que é uma tabela customizada. Então, eu vou pegar um objeto, tá lá. Esse é o objeto MS New Get Dados. Então, na aba adicional, objeto MS New Get Dados. Vou posicionar ele aqui. Vou definir um tamanho para ele. Vou colocar um botãozinho aqui. Ok. E um outro botão cancelar. Eu vou colocar ok. E aqui eu vou colocar o cancelar. Aqui eu posso definir, né, um bloco de código. Coloco ODLG 2 pontos end. Só para não ficar sem bloco de código. Dou Enter. Seleciono esse aqui também. Coloco nesse botão. Enter também. Beleza. Agora vamos às propriedades desse objeto GetDados aqui. O que a gente precisa colocar? No alias, a gente tem que colocar o nome da tabela. Tá? Coloco o nome da tabela aqui. Enter. Beleza. Por ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode definir inicialmente para esse objeto. Bom, basicamente, a gente coloca o nome da tabela aqui no alias para ele poder criar esse objeto para a gente. Então, vamos clicar no play aqui, continuar. Vou pedir para ele gerar aqui mesmo, salvar, vou pedir para substituir. E aqui está o fonte. Então, com isso aqui, o que ele fez? Ele criou as variáveis, criou a janela e criou essas duas funções aqui, ó. Essa primeira função é a responsável por gerar o cabeçalho, o arreader do meu GetDados. Então, é exatamente isso que ele fez. Ele foi na X3, procurou pela tabela ZP1, fez um loop na X3, né? Ele fez um posicionamento, e aí, a partir desse posicionamento, ele fez um loop pegando todas as informações dos campos do registro e foi abastecendo esse array aqui. Então, abasteceu um título, nome do campo, picture, tamanho, decimal e todas essas outras informações aqui. E aqui embaixo é aonde é a função que vai criar a linha, né, no nosso getDados e vai inicializar ela com os valores definidos no inicializador padrão que estão lá no nosso dicionário. Então, ele faz aqui, ó, adiciona a esse array, um array que tenha a mesma quantidade do arreader, mais um. Esse mais um aqui é para a gente poder definir se a linha está deletada ou não. E aqui ele, então, vai fazer um for até o tamanho da quantidade do arreader. E aí, o que ele vai fazendo? Ele vai usando essa função, cria var, para poder pegar o inicializador padrão de cada campo, porque na posição 2 desse array aqui, nós temos o nome do campo, tá? E aí eu jogo para essa função que faz a criação, a inicialização padrão e vai abastecendo o nosso array aqui. Depois que ele abasteceu tudo, a última célula da linha, ele coloca a letra F para indicar que a linha não está o quê? Deletada. Beleza?
Então, eu vou selecionar esse código todo aqui, vou colocar aqui, criando um arquivo novo. Aliás, eu vou criar aqui dentro dessa pasta, teste01.prw. Copiar aqui, para chamar ele para a minha função. Pronto. Aqui, o que eu vou fazer? Vou colar. Opa, chamar aqui, vou colar. E aqui, o que eu vou fazer? Vou só duplicar isso aqui. Vou chamar isso aqui de estática. Função estática. E esse aqui eu vou colocar um return. E aí eu vou chamar minha função aqui. E essa daqui eu vou dar o nome que eu já tinha copiado lá, teste1. Pronto. Então, eu criei uma função, essa função user vai chamar essa função newSource, e ela é estática, e aí então ele vai montar a minha tela e vai apresentar. Tá? Como a gente está trabalhando aqui com informações que exigem, né, que o ambiente esteja no ar, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dar um comando para subir o ambiente. RPC 7, tag 3, e depois RPC 7 env. Aqui eu vou colocar o código da empresa e aqui eu vou definir uma filial qualquer, por exemplo, no meu caso aqui, A01, tá? E isso aqui eu vou dar esse comando aqui, ó, select sm0 igual a 0, aqui, pronto. Tá? Esse comando aqui é para falar o quê? Olha, se a tabela SM0 ela estiver, se o retorno dessa função para a tabela SM0 for 0, significa que a tabela não está aberta e significa, então, que o meu ambiente não está no ar. Então, ele vem e sobe o ambiente. Se essa tabela estiver aberta, significa que eu estou lá dentro do Proteus, ou eu estou com o ambiente aberto, no ar. Então, ele não vai subir o ambiente para a gente. Então, vou dar um Ctrl F9 aqui. Deixa eu estar dando uma reclamaçãozinha aqui por causa dessa linha aqui, ó. Ela não vai ser declarada. Dois pontos. Compilei. E agora eu vou vir aqui chamar essa função. Deixa eu ver se o ambiente que eu estou aqui, 27, 25. Deixa eu pegar o Smart Plat aqui para não ter erro. Acho que esse aqui vai funcionar. F5, o underline. Vamos ver se ele vai conseguir executar sem problemas. Tá aí o nosso get dados, com todas as informações que a gente precisa. Tá? Então tem o item, aqui se eu quiser colocar o ID do nome, rua lá, número 100, telefone 31, eu tenho um número qualquer, e por aí vai. Beleza, pessoal? Então é isso. É dessa maneira que a gente, então, configura o MS no get dados, né, o objeto, lá no design. Beleza? Então, pessoal, dando continuidade ao vídeo que eu fiz, né, ainda ficou uma dúvida, né, por meio dos alunos, que é o seguinte: como que eu faço, depois que eu configurei aquele objeto MS New Dados, né, tem ele lá no Designer, como é que eu faço para poder alimentar ele com dados de uma tabela, né? Porque o objeto, depois que a gente executou, ele aparece, então, ali na tela vazia, tá? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Bom, aqui na minha tela, o que eu fiz? Eu abasteci a tabela, tá? Que a gente utilizou lá no exemplo, que é a tabela ZP1, beleza? Então, eu abasteci ela aqui
com alguns dados para a gente usar naquele exemplo. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu sair fora aqui. E pronto. Vamos para o código. Bom, vamos analisar o código aqui, just in time, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer. Nós temos a função que ela vai criar, né, a janela por meio desse código aqui, tá? E aqui embaixo, pessoal, é onde o código é alimentado, o grid, melhor dizendo, né, é alimentado. Como ele é um grid que tem, como ele é um grid que inicialmente foi criado para poder receber os dados, né, então a gente criou uma linha em branco, tá? Mas ao invés de criar essa linha em branco, eu quero abastecer ela com os dados da minha tabela, né? Então, vamos pensar, como é que eu posso fazer? Analisando aqui o que ele está fazendo ele está criando uma linha e está alimentando as células dessa linha por meio desse comando. E no final, na última célula, ele coloca a letra F lá, tá? Então, eu posso fazer aqui da seguinte forma. Então, eu tenho que fazer a seleção dos dados. Vamos fazer a seleção dos dados primeiro. Então, para fazer a seleção dos dados, o que eu preciso? Eu vou precisar pegar a tabela ZP1, tá? Tabela ZP1, e vou abrir ela. Vou ver set order 1, tá? DB set order 1, né? Aqui, ó, tabela ZP1, essa ordenação é essa daqui. Então, eu venho e coloco aqui para ele me orientar. Depois eu vou dar um comando agora para ir para o início, né? Que eu vou alimentar o meu ACOS lá, né? O meu grid, com todos os registros da tabela ZP1. Então, ZP1, setinha, DB, go top. Então, pus o registro, o ponteiro, né? No primeiro registro. Depois, eu vou fazer um laço de repetição. Qual vai ser esse laço? Enquanto, tá? E aí eu já fecho meu laço aqui e já coloco aqui também, ó, para não esquecer, ZP1, setinha, DB skip, e aqui vai ser o seguinte, enquanto não for ZP1, setinha, enquanto não for fim de arquivo de ZP1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer acrescentar elementos no meu ACOL BR1. Então, eu vou fazer exatamente o quê? Vou fazer exatamente o que ele está fazendo aqui. Estou pegando a primeira linha e acrescentando. Só que o que eu vou fazer? Eu vou dar um comando para ele criar uma linha nesse meu ACOL BR1. Então, vou pegar aquele ali e vou colocar aqui. Pronto. Ele criou uma linha, né, com todas as células, de acordo com o tamanho, né, do meu reader, beleza? E aí, todos esses elementos aqui estão com conteúdo o quê? Estão com conteúdo nulo, tá? Aliás, eu posso até, inclusive, fazer o seguinte, eu pego essa linha aqui, tá? E uso ela para poder já criar essa linha, beleza? Então, aqui ele já cria uma linha em branco. Com esse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar com base na tabela ZP1. Existe um comando que chama gd field put, tá? gd field put. Esse comando, então ele fala campo, conteúdo, linha, reader e arcos. Então, isso aqui que ele pede de parâmetro. Então, vou fazer o seguinte, ó, gd field put, qual que é o campo? O campo é o primeiro campo lá. Vou pegar o campo aqui da minha tabela. Por exemplo, código.
Então, código, eu vou colocar aqui, vou colocar um ponte aqui, ó, pessoal. Tem um ponte, recebe mais. Tem um ponte recebe zero, tem um ponte recebe mais. O nome do campo é esse aqui. O conteúdo vai ser o conteúdo do registro que eu estou posicionado, que no caso é o registro da ZP1. Então, vai ser ZP1, setinha e o nome do campo. A linha vai ser, aí eu vou pegar aqui, ó, linha, vou criar uma variável aqui, recebe o len de após, porque aqui em cima eu já tenho uma linha em branco, tá? Então, tá aqui. Então, a linha recebeu por ali, beleza. Então, o N' aqui, ó, vai ser aquilo lá. Vou dar uma espaçadinha aqui. Beleza. Bom, como o Arrider e o Aquos, eles têm o nome padrão, Aquos e Arrider, então eu não preciso colocar eles ali na frente como parâmetro, tá? Bom, beleza. Então, o que que ele fez? Ele colocou nesse campo aqui aquele conteúdo de ZP1 pode, beleza? Então, eu tenho que lembrar que eu estou na linha e que eu estou percorrendo, né, cada célula da minha linha, tá? E preenchendo os valores ali. Então, eu duplico essa aqui e repito, posso repetir, colocando esses nomes aqui. Como a minha linha ela tem poucos campos, né? Então, eu posso fazer dessa forma aqui, tranquilamente. Existe uma outra lógica também que serve, né, pegando a estrutura, e aí com base, né, nos nomes da estrutura, a gente vai preenchendo, fica mais dinâmico. Mas eu não vou fazer dessa forma aqui não, tá? Vou fazer assim, pode ser mais didático, né? Então você consegue visualizar melhor o que está sendo feito. Bom, beleza. Então aqui tá aqui os campos, então eu estou preenchendo o código, o nome, endereço e telefone. Com isso aqui, eu estou fazendo o preenchimento de uma linha, ok? Uma linha foi preenchida aqui. Beleza. Agora, o que que eu preciso? Eu preciso de uma nova linha. Poderia colocá-la aqui embaixo, né? Mas o que que eu vou fazer? Eu estou percebendo aqui, ó, que é melhor eu pegar isso daqui e colocar aqui embaixo, ó, fazendo dessa forma. Então, vamos dar uma separadinha aqui para a visualização ficar melhor. Então, o que que vai acontecer? Esse trecho aqui vai fazer a criação da linha em branco, tá? Aqui, esse camarada não está sendo usado em lugar nenhum. Deixa eu tirar ele aqui fora. Esse MLIN está recebendo o len de ACOS. Então, beleza, estou jogando o camarada lá na linha. Então, aqui eu fiz o preenchimento da minha linha como um todo. Vou para o próximo registro de ZP1. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai criar um novo array, uma nova linha no array, vai inicializar, né, com os valores de acordo com o inicializador padrão lá da SX3 e vai tornar a linha o quê? Não deletada. Inclusive, esse comando aqui, eu preciso colocar ele aqui embaixo também. Ó. Deixa eu ver se eu preciso. Não, não preciso. Tá? E aí, beleza, eu pego aqui, então, a posição da linha e faço o preenchimento. Beleza? Então, isso aqui, ó, não preciso, tá? E com isso aqui, acredito que vai dar certinho, a gente vai ter a tela lá toda preenchida. Onde está amarelo aqui é porque são variáveis que não foram declaradas, mas não estão sendo usadas, beleza? Então, aqui eu vou dar um Ctrl F9
E vamos rodar aqui para ver o que que vai acontecer, pessoal. Parou aqui em cima. Vou dar um F9 aqui. F5. Ó, deu aqui, ó, a reader, GV Field Put, né? Então, o meu... Ah, tá, porque a minha variável aqui, ó, não é a reader, é essa aqui e essa aqui. Então, como ela não está com os nomes padrões, a reader e a calls, aí eu tenho que, então, mencionar ela aqui embaixo, né? Conforme a documentação aqui, ó. Depois da linha vem o a reader e o a calls. Então, eu vou colocar aqui o a reader, vírgula, e o a calls. Vamos compilar, colocar um breakpoint bem aqui, para a gente ver como é que ficou. Enter. Pronto, parou aqui. Vamos ver como que vai acontecer. Ó, do lado direito, vamos recolher aqui, ó. Aqui do lado direito, nós temos aqui a table. Vamos ver a tabela ZP1. A ZP1 está aqui, eu estou no primeiro registro, beleza. Está aqui o land ACOS, meu ACOS está aqui bonitinho, olha lá. Está tudo inicializado, tá beleza. Vou pegar agora e vamos acompanhar aqui o ACOS. Create, ACOS BR. Está aqui. Vamos ver se ele vai começar a receber os valores. Código, não, variável arriver. Ah, lá, esqueci. Eita, aqui, ó. Esqueci de colocar nos outros, pessoal. Vamos lá. Pronto. Vamos compilar. E vamos executar. Pronto, parou ali. Vamos ver o que aconteceu. Está aqui a BR. Olha lá. Foi preenchido com os dados da tabela. Beleza? O que vai acontecer aqui agora na tabela ZP1? Vai passar para o próximo registro. Passou para o próximo registro. E aí vamos acompanhar agora. Olha lá, criou mais uma linha. E essa linha está com todos os elementos, né? Todas as células com conteúdo nulo. Aqui agora ele fez o que? A inicialização. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui já teve um problema aqui, ó. Ele inicializou a de cima. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Né? Toda vez que ele está inicializando com quem? Ele está inicializando com o 1. Então, eu posso usar essa função, essa variável aqui, ó, para ser o contador de linhas que ele está criando, tá? Então, lá em cima eu vou inicializar ele com 0, beleza? Tá aqui, então, linha 1, aonde que ele vai fazer? Vai pegar exatamente aqui, ó. Tá aqui, e aqui no lugar desse 1 aqui, aí vai ficar beleza, porque aqui ele vai começar 1, cria uma linha, a gente faz tudo isso aqui, tá? E aí ele passa para o próximo, aí vira 2. Sendo 2, ele vai vir aqui, vai falar a calls na linha 2, vai criar, né? A calls, parará, 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 adiciona uma nova linha, 2, 2. Aí automaticamente o que acontece? Eu não preciso mais desse N linha, né? Aqui, tá? Eu posso utilizar esse N fonte aqui, ó. Eu posso até chamar ele, né? Melhor dizendo, eu posso chamar ele do N linha, né? Posso colocar aqui N linha, N linha, N linha, aí eu suprimo isso daqui, tá? E eu vou e comento esse de cá.
N' começa com 0. Beleza? Então, começou com 0, 1, bateu aqui, N', tal, tal, tal. Vamos dar um Shift F5, Ctrl F9. Tá vendo, pessoal? Porque o debug é muito importante. Com o debug que a gente vai fazendo os ajustes no nosso código, né? E aqui eu estou mostrando para vocês vida real. É a vida real da programação. Então, vamos voltar lá. Então, aqui a gente já viu, né? Vou rodar até aqui, porque aqui a gente já viu que ele funciona. E aí, agora, vamos ver a criação de uma nova linha lá no nosso ACOS. Vou dar um F10. Nosso amigo aqui virou 2. Aí, vamos rodar aqui. E vamos ver agora aqui, ó. Olha que beleza. Agora sim, ó, na linha 2, ele inicializou. E agora, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar as informações do próximo registro. Cadê o nosso ZP1 aqui? O registro 2. Ele vai colocar aqui nas células da segunda linha do meu ACOS. Olha lá, preenchendo tudo. Beleza. Vou deixar ele continuar até aqui e vou dar um F5 para a gente ver como que ficou na tela. Está lá o nosso grid todo preenchido. Pessoal, então é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui embaixo para mim. Eu tiro as dúvidas que vocês tiverem com o maior prazer. Beleza? Não deixa de se inscrever, não deixa de dar um like também nesse vídeo para poder chegar essa mensagem para mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.